Aguardar só um momento, as pessoas entrarem e ativarem seu som. Prezados participantes, boa tarde. Nesse momento, começaremos mais um evento. Institutos Magistrados do Brasil, parceria com a OAB Rio. Possíveis perguntas poderão ser feitas no chat. Nesse momento, passo a palavra ao desembargador Roberto Guimarães. Quero, antes de tudo, desejar uma excelente e proveitosa tarde, cumprimentando de modo especial, já de antemão, a nossa estimada vice-presidente da OAB, doutora Ana Tereza Basílio, e, na pessoa dela, o doutor Genilton Castilho, que já há muito iniciou esta parceria com o nosso Instituto dos Magistrados Brasileiros. Como eu disse, a nossa função é divulgar e aprofundar a cultura jurídica brasileira no país, porque nós somos de âmbito nacional. Então, é um prazer receber aqui nossos palestrantes, doutor André Luiz Pinheiro, doutor Mário Ernesto, ambos professores, doutores na matéria de documentação e de grafologia. Ambos estão mais do que creditados e acreditados para esta palestra, que será, sem dúvida alguma, de grande proveito para todos os advogados, e não só advogados, estudantes e mesmo magistrados. Isto eu posso dizer de carteira. Quero também aqui, já cumprimentando também as doutoras Verônica, doutora Débora Ricio, que está transmitindo pela linguagem Libras a nossa reunião pela primeira vez. E espero que isto se mantenha em todas as outras lives. Nosso especial abraço à doutora Paola Vieira e à doutora Verônica Stefanelli. Esta está em trânsito, por se dispuserem a nos presentear esta tarde, não só com suas presenças, mas também com seus conhecimentos a respeito. E, com isso, por estarmos já um pouco adiantados na hora, provavelmente a nossa plateia de há muitos, todos os nossos participantes estão ansiosos. Gostaria de passar a palavra, em primeiro lugar, ao doutor Genilton Castilho, que é o organizador deste evento. Por favor, doutor Genilton. Desembargador Roberto Guimarães, é uma satisfação, mais uma vez, estarmos juntos, né? E espero que hoje o pessoal vai gostar muito, tenho certeza. E agradecer demais aí a OAB de Miracema, que, por sinal, a doutora Verônica, acho que o sinal dela caiu, mas ela entra a qualquer momento, e a doutora Paola representando a doutora Fernanda, que é a já estou de volta, doutor. Está de volta? Só não estamos de vendo. Eu estou tentando habilitar o vídeo, mas não consigo. Consegui. Conseguiu. Maravilha. Então, e é um prazer muito grande, e agradeço as duas pela de pronto aceitou. Então, a OAB Santo Antônio, a OAB está presente, a OAB, nas pessoas da doutora Verônica, presidente da OAB de Miracema, e a doutora Paola, que é presidente da OAB Mulher, da comissão da OAB Mulher, representando a doutora Fernanda, que é a presidente da OAB
Santo Antônio de Pádua. E também agradecer aí a Débora Rissel, que eu e a minha sogra almoçamos com ela segunda-feira, e ela prontamente quis participar e quis colaborar, e pela primeira vez estamos tendo aí essa transmissão em Libra. Muito bem. Os palestrantes, doutor Mário, doutor André, dispensa comentários, né? São pessoas um gabarito muito grande, e o pessoal já está pedindo o curso, excelências. Entendeu? E vamos ver. E retorno a palavra para o nosso desembargador Roberto Guimarães, qual eu tive a oportunidade de fazer um dos maiores eventos em Búzios, quando eu fui diretor da ESA Búzios, que foi um evento de um final de semana inteiro, né, sobre o novo CPC. Foi um sucesso, desembargador. A palavra está com o senhor, desembargador. Tudo bem. Antes de passar a palavra para os doutores André e doutor Mário, eu queria justificar porque eu estou presidindo essa webinar. É que o nosso querido presidente, o desembargador Peterson Barroso Simões, ele está ainda em sessão, uma sessão muito demorada, e ele não queria prejudicar o andamento deste evento. E pediu-me, como sou o primeiro vice-presidente, para, então, tomar o seu lugar neste evento, o que faço, sei, imerecidamente e de forma não tão proveitosa para os senhores como ele faria. Mas, então, para não perdermos mais tempo, já estamos com quase 30 minutos do horário designado, eu daria a palavra ao doutor André Luiz Pinheiro, por favor. Boa tarde a todos. Desembargador, é um prazer imenso estar aqui para realizar essa palestra, agradecer ao IMB, agradecer aí a presença de todos, né? E como o Vossa Excelência bem falou, já estamos com horário avançado, então, se me permitam, eu gostaria já de compartilhar para que a gente possa avançar. Todos me escutam bem? Sim. Sim, perfeitamente, ao menos. Alto, bom tom. Todos estão visualizando a tela? Sim. 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 Então, vamos lá. Bom, a presente palestra, ela tem por objetivo, então, promover a divulgação do curso Grafoscopia para aquisitação pelo advogado, onde nós registramos os seguintes benefícios. O primeiro é o conhecimento básico da grafoscopia. O advogado já terá condição, logo no primeiro atendimento, de verificar quanto à possibilidade de haver a perícia grafotécnica. Isso proporcionará também um aumento da receita financeira a curto prazo, com a elaboração de quesitos estratégicos no lugar do assistente técnico, quando o caso assim permitir, né? Então, admitamos a existência de uma perícia que não seja complexa, né? E o advogado, ele tendo conhecimento da grafoscopia, ele vai estar plenamente capaz de elaborar quesitos estratégicos. Normalmente, na assistência técnica, se cobra na faixa de R$5.000 para a elaboração de quesitos e do parecer técnico, tendo, então, o advogado 10 ações que resultarão em perícia, cobrando do cliente, por exemplo, R$3.000, o que vai representar uma significativa economia. Alcançará um montante a receber de R$30.000, né?
Então, fácil de se imaginar, quando se tem 20, 30, 50 processos, por exemplo, qual o montante a receber com a elaboração de quesitos técnicos, representando receita direta para o advogado ou para o escritório de advocacia. E aí é muito simples de imaginar, e no transcorrer da palestra, vamos abordar por que dessa visão. Então, qual seria a finalidade do curso de grafoscopia para aquisitação pelo advogado? Então, seria de transferir conhecimento técnico-científico na área da grafoscopia, visando com isso proporcionar ao advogado independência e possibilidade de auferir recursos financeiros na fase que antecede a apresentação do laudo, através de uma prestação de serviço voltada para a formulação de quesitos estratégicos, logicamente, quando se tratar de caso que possibilite a dispensa da contratação de assistente técnico. Então, não estamos aqui defendendo uma posição de que o assistente técnico ele é descartável, não. Mas também entendemos que para aqueles casos de perícias que são mais simples, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o advogado tem um cliente que ele vai contestar uma assinatura, por exemplo, numa cédula de crédito bancário. Se o advogado, já no primeiro atendimento, o cliente já levando o documento, uma reprografia, o advogado tendo conhecimento da matéria, ele vai ter uma noção, né? Se essa assinatura é questionada, ela vai apresentar, então, indícios de autenticidade ou de falsidade. E ele, entendendo haver indícios de falsidade, ele sabe que vai ter uma ação e que vai acabar o quê? Resultando numa perícia. Se resulta numa perícia e ele tem conhecimento, ele já pode tratar com o seu cliente a respeito da formulação de quesitos, que é uma prestação de serviço na área técnica, né? Muitas das vezes, a gente cabe dizer, na nossa experiência de muitos anos em perícia, que diversos casos nem sequer é apresentado quesitos. Então, aí a gente entende que o advogado ele poderia ter uma real possibilidade, tá, de conseguir recursos financeiros. André, Oi, me permite aqui um breve adendo. por favor. Nós vamos abordar mais à frente, né? Mas aproveitando esse momento aqui, aproveitando o ensejo, também nos casos onde a parte, sabidamente, o advogado já tem ciência que a parte não tem recursos para arcar com a contratação do assistente. Então, o objetivo é juntar as duas coisas, né? A gente vai falar mais para frente, mas eu entendi oportuno te interromper aqui para fazer esse parênteses. Maravilha, excelente. Então, por que entendemos ser relevante o conhecimento básico da grafoscopia para a formulação de quesitos técnicos? Quando não for possível, por exemplo, realizar a contratação de um assistente técnico, em razão do cliente não dispor de recurso financeiro suficiente, e acontece muito disso daí, né? Quando o advogado precisa elaborar quesitos, sem conhecimento básico da grafoscopia, nos deparamos diversas vezes com essa situação. Não havendo contratação de assistente técnico e o advogado precisa interpretar o laudo apresentado pelo perito do juízo. Quando o cliente possui razão, mas o laudo do perito apresenta conclusão adversa em relação à exposição do seu cliente. E isso daí eu posso dizer que, rapidamente, eu tive um caso em que o perito do juízo apresentou um laudo, a parte autora não concordou, né? O juiz acabou nomeando uma segunda perícia, eu fiz o laudo, fiz todos os procedimentos e cheguei à conclusão que realmente a assinatura atribuída à autora era falsa, né? Então, não houve nem contestação por parte do réu. Então, isso pode acontecer. Então, por isso que é importante, né, o advogado ter conhecimento da grafoscopia.
Então, como solucionar tais questões na demonstração da verdade? Bom, tendo noções básicas de grafoscopia, o advogado, desde o primeiro atendimento ao seu cliente, poderá, então, alcançar uma posição preliminar em relação à assinatura questionada como exibida, bem como, se a assinatura suspeita, ela apresenta indícios de autenticidade ou de falsidade, né? Porque muitas das vezes, por exemplo, o indivíduo ele chega no escritório com um advogado e ele pode simplesmente dizer: doutor, eu não me recordo se eu assinei ou não. Então, o advogado, ele tendo noções de grafoscopia, ele já vai poder verificar se essa questão vão apresentar indícios de autenticidade. Apresentando indícios de autenticidade, é evidente, né, que a perícia não vai lhe ser favorável. Então, nesse caso, não, diria até, não iria perder muito tempo com essa questão, tá? Bom, isto posto, a elevada importância dos quesitos, quando tecnicamente bem elaborados, vai propiciar a otimização do trabalho pericial, com o intuito de demonstrar a verdade técnica de forma mais acessível. E é tudo que se espera, tudo que se deseja alcançar, né? Então, o advogado ele poderá elaborar e apresentar sua relação de quesitos com elevada qualidade através do conhecimento da grafoscopia, quando o seu cliente não possuir recurso financeiro suficiente para promover a contratação do assistente técnico. Muitas das vezes, o advogado, com o seu cliente, de repente, ele não tinha recurso suficiente para contratar um assistente técnico. E o advogado, então, conhecendo a grafoscopia, pode conversar com ele: olha, de repente, você, ao invés de pagar 5 mil a um assistente, eu consigo plenamente fazer esse trabalho técnico e você me paga 2.500, 3.000 reais, seja lá o que for. De repente, uma sugestão, né? Pode parcelar o valor. Então, o advogado ele passa a ter um recebível durante um ano. Então, um advogado, por exemplo, que trabalha muito com clientes, com consignado, poxa, é uma maravilha. Então, é uma fonte de receita imediata para ele, né? Então, tem que verificar essa circunstância, e isso nos motivou a criar o curso, porque nós percebemos ao longo do tempo o quanto os advogados eles poderiam, né, ter um recebível nessas situações, e acabaram desperdiçando isso. Mas sempre há tempo para repensar na estratégia, né? Então, nos motivou, né, a criar esse curso. Importante ressaltar que não poucas vezes os peritos se deparam com quesitos formulados através do sistema de copia e cola, que se encontram disponíveis na internet, onde normalmente não se encaixam em sua plenitude na perícia a ser realizada, desperdiçando, portanto, uma bela oportunidade de serem apresentados questionamentos técnicos que possam direcionar o perito para promover, então, os esclarecimentos necessários para o deslinde da controvérsia. Então, cabe dizer ainda que o advogado ele terá a oportunidade de aumentar seus ganhos financeiros, como já dito antes, de uma forma concreta no transcorrer do andamento processual. É isso que se espera e isso que se deseja. Então, através de uma formulação e apresentação dos quesitos estratégicos, no lugar do assistente técnico, quando o caso assim permitir, representando também uma importante redução de despesas para o seu cliente. Então, vai unir o útil ao agradável, né? Então, muitas das vezes, a gente tem que fazer essa análise e verificar que é plenamente possível essa situação, é concreta.
ok? Então, vou passar aqui a palavra para o Mário, para ele dar continuidade. Bom, Fazer então, uma breve saudação aqui tardia, porque não saudei a nossa plateia ali no início, e pegando aí a sequência, né? Vamos prosseguir. Então, ademais, salientamos que, tão importante quanto a possibilidade dos ganhos financeiros, o conhecimento técnico adquirido propiciará também ao advogado interpretar o que está sendo exposto pelo cliente, com o sentido, como o André acabou de dizer para nós ali, se a perícia é interessante para ele ou não, e esse exemplo que ele citou da parte de dizer, olha, eu não me lembro se assinei ou não, é muito comum, né? Por incrível que pareça, acontece bastante, e aí realmente só a perícia vai determinar a autoria ou a autenticidade da assinatura. Então, este conhecimento por parte do advogado vai ser de grande valia. A condição de debater o tema no momento da formulação dos quesitos com o perito assistente, quando houver essa contratação, objetivando contextualizar a investigação pericial de acordo com as especificidades do caso, o que também é extremamente interessante, até para nós, quando somos contratados como assistente técnicos, esse tipo de interação com o advogado nesse nível torna o trabalho muito mais produtivo e até mais fácil, né? Por assim dizer, né, André? isso, exatamente. Avaliar e entender melhor o parecer técnico e o laudo do perito do juízo, porque também não raras vezes acontece de se deparar com um laudo que está, vamos dizer, em bom português, está errado, né? Ou não foi produzido da forma correta, e uma vez que o advogado, tendo esse conhecimento, ele vai poder investigar, entender e se expressar em relação àquele laudo produzido de uma maneira incomparável. Então, portanto, o curso proposto se mostra totalmente viável, considerando que, na primeira oportunidade que tiver o advogado para formular os quesitos, custeado pelo seu cliente, com um valor certamente inferior ao que seria cobrado por um assistente técnico contratado, essa receita será totalmente superior ao valor do investimento de, da formação de um curso voltado para esse objetivo de formulação de quesitos pelos advogados. E aí chegamos ao momento de perguntar qual é a finalidade dos quesitos. Uma vez que a nossa plateia, entendemos aqui, é todo mundo do meio jurídico, né? Não é novidade para ninguém, mas talvez a disciplina seja. E aí, quais os efeitos que se refletem na formulação de quesitos produzidos, formulados, sem o conhecimento da grafoscopia? Bom, muitos, às vezes pode até acontecer de atrapalhar ou onerar, porque também não raras vezes a gente se depara com uma lista enorme de quesitos que não agregam ao esclarecimento da perícia. E se a pessoa não tem o mínimo de conhecimento, né, a pessoa do advogado, o mínimo de conhecimento da disciplina, ele pode perder a oportunidade de esclarecer o caso em si. E aí eu Ai, aproveito, ai. faço uma breve colocação de um caso que aconteceu comigo recentemente, onde na verdade, não era uma perícia de documentoscopia. As assinaturas não eram questionadas, mas a data do documento
era questionada. E não havia meio de investigar, buscou-se vários recursos tecnológicos, inclusive, em relação ao papel, à datação de tinta de caneta, e não tinha como. Eu estava, nesse caso, contratado como perito assistente. E aí eu coloquei para advogado, falei, olha, eu não posso garantir, mas uma forma, talvez, da gente provar que essa assinatura não foi lançada. Em tese, o documento trazia a data de 2018 e a parte dizia que esse documento não tinha sido assinado em 2018. E aí ao formular os quesitos, solicitei que o perito do juízo investigasse, fizesse uma compilação de assinaturas da pessoa em datas pretéritas e analisasse aquele conjunto de assinaturas. E, com isso, nós conseguimos levantar que a assinatura plasmada no documento de 2018 tinha uma forma que não era a forma como ele assinava naquela data. E, com isso, conseguiu provar a extemporaneidade do documento supostamente assinado Ora, em 2018. Então, esse tipo de posicionamento técnico faz muita diferença na hora da formulação dos quesitos. Pode seguir, André. Então, o assistido informa categoricamente ao advogado que não produziu um determinado lançamento manuscrito, que seja a assinatura, ou rubrica, o texto, enfim. E o patrono, por desconhecer a grafoscopia, muitas vezes, por questões financeiras, não consegue buscar a efetiva contratação de um assistente técnico ou até mesmo nem apresenta quesitos. E há também, como o André já citou, uma alternativa ainda pior, que acaba se utilizando de quesitos disponíveis na internet ou apresenta quesitos genéricos, perdendo, portanto, a oportunidade de esgotar todos os estudos técnicos disponíveis, de forma que o laudo pericial seja produzido de maneira adequada e espelhe a verdade que se busca defender, que se busca para defender seu cliente. Foi o exemplo que eu acabei de apresentar para os senhores. E aí, rapidinho, Mário, complementando, o perito ele percebe, né, quando são extraídos esses quesitos da internet, e a gente também consegue verificar que eles não se adequam inteiramente àquele caso específico em que foram apresentados. Nós Então, vamos mostrar para eles, né? É isso aí. esses quesitos não são nem um pouquinho confiáveis, né, para todas as situações. O que nós projetamos a partir desse momento é mostrar para os senhores algumas capturas de imagem feitas aqui com a microscopia digital, de uma forma muito breve, né? Isso aqui não é uma aula de perícia grafotécnica, mas para que para a nossa plateia possa perceber alguns elementos do lançamento que está aqui ampliado para todos. Pode seguir, André. Então, acredito que todos consigam perceber que tem o lançamento, a produção de um oval e uma haste inclinada aqui vertical. Então, o que nós também vamos citar para vocês brevemente são conceitos de ataques e remates, que é a nomenclatura que se usa na perícia grafotécnica para classificar o ataque é o início do lançamento, da produção do traço, e o remate é o último momento onde a caneta toca o papel. E, a partir deste conhecimento, qualquer observador já vai olhar para um escrito de uma outra maneira. Então, o objetivo dessas imagens aqui é exatamente esse. Pode seguir, André. Mais uma vez, nesta imagem, a gente tem, vamos
vamos dizer assim, de forma genérica, para quem nunca viu, quem nunca ouviu falar, isso é o fim de um lançamento. Então, isso representa o remate desse trecho escrito. Ok? Próximo. Aqui nós temos um traço perdido. Ele está cortado, a ampliação é bem grande. Então, não sabemos aqui se é um ataque ou um remate, mas, efetivamente, ou é um ou é outro. E aí, bem destacado, sendo que os ataques e os remates têm uma classificação quanto à sua forma de produção. Também não é o caso de falarmos sobre isso agora. Próximo. Pode marcar todos. Então, nesta imagem, nós temos o lançamento de uma letra O minúscula e uma letra S minúscula, todas destacadas por setas, e aí, mediante o que eu disse, a seta de cor verde é o início do lançamento, é o ataque da produção dessas duas letrinhas, a seta lilás é o remate, é o final do lançamento, e na seta vermelha a gente observa que tem um acúmulo de tinta, onde houve um levantamento da caneta e uma retomada do lançamento. Para efeitos grafotécnicos, a gente vai observar se isso é um hábito, se isso é repetitivo, se foi um evento fortuito, mas para nós aqui é só para mostrar para vocês, basicamente, como a análise é feita. Pode seguir. Então, mais um exemplo de lançamento na mesma abordagem, onde nós temos aqui o ataque e o remate de forma bem característica, onde o traço vai, a caneta vai deixando o papel e vai marcando de forma mais fina, onde ele se inicia com uma descarga de tinta maior. Isso tudo são pontos observáveis, né? Então, a partir do conhecimento, a gente já olha para o escrito de uma outra maneira, com uma outra percepção. Próximo. A partir do que nós dissemos até o momento, a gente tem aqui um trecho de uma assinatura, foi recortado também, produzido com o microscópio digital, aonde a gente observa os destaques das produções, independentemente, volto a dizer, como não é uma aula de perícia, mas a nossa plateia agora já observa de uma outra maneira. Primeiro, que os lançamentos são produzidos, eles iniciam e terminam da mesma forma. A caneta bate de uma forma bem rápida no papel suporte e esse traço é mais fino, o que é um elemento que se observa, como eu disse também, a repetição, onde isso representa um hábito gráfico e no confronto entre um escrito e outro, a gente tem a possibilidade de identificar esse hábito gráfico. Bom, e aqui, imaginem que o cliente disse para o advogado que não assinou efetivamente, vamos chamar de cédula de crédito bancário, por exemplo, né? E esse cliente, ele produziu essas assinaturas, né, para o advogado, no próprio escritório, para que ele pudesse ter uma noção, né? Ele pudesse buscar indícios de autenticidade ou de falsidade, né? Então, por aqui, na análise desse conjunto gráfico que chamamos de Pereira, né, dá para se ter algumas conclusões, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma imagem dessa daqui, e aqui eu vou simplesmente, tá, me prender a essa formação genética da letra P, né, aonde eu visualizo aqui a formação de uma haste
e um lançamento aqui circular, sem fechamento gráfico. Mas eu consigo verificar o sentido, a trajetória, tá, desse traçado circular de maior amplitude. Tá? E eu consigo, por minha vez, verificar que esse traço daí ele foi produzido com sentido anti-horário. Com sentido anti-horário. Tá? Então, o punho, ele produziu o lançamento nesse sentido que constam as marcações da seta em vermelho. Muito bem. Quando eu vou... então, traçado em destaque foi produzido com sentido anti-horário. Tá? Quando eu vou analisar as assinaturas padrões que o cliente, por exemplo, fez no escritório, né, eu vou verificar que nessas assinaturas padrões, por exemplo, a letra P, ela foi produzida com sentido contrário, com sentido horário. Né? Então, eu vejo, olha só, a constituição dela foi no sentido horário. Né? Então, se eu tenho na questionada o sentido anti-horário e eu tenho nas assinaturas padrões o sentido horário, porque isso daqui é um hábito gráfico do punho, o punho produz esse lançamento de forma involuntária e eu quero dizer também de forma que ele não presta atenção no que ele está fazendo, aquilo é automático, né? Eu consigo chegar, então, a uma conclusão direta, tá? Que a assinatura questionada não produz a mesma formação genética. Então, como exemplo de um quesito técnico, eu conhecendo a grafoscopia, eu poderia, por exemplo, dizer o seguinte: o perito concorda que a formação genética exibida no traçado circular da versão maiúscula P, produzida na assinatura questionada, ela revela o sentido anti-horário, enquanto nas assinaturas padrões, a letra em destaque estampa sentido horário, demonstrando com isso a inquestionável divergência genética constatada entre as assinaturas padrões e a assinatura questionada. O que acontece, eu quero dizer, é o seguinte, que o perito não tem como fugir disso daí. Né? Então, com um quesito dessa natureza, com a exemplificação dessas imagens, mostrando a trajetória, não tem como escapar. Aí podem perguntar assim, mas como é que você sabe que nessa assinatura questionada, onde tem a marcação em vermelho, o sentido é anti-horário? Bom, porque dentro da grafoscopia, nós aprendemos a analisar, tá, a estria gráfica nos lançamentos circulares e semicirculares. Ué, mas estria gráfica, e aí eu consigo perceber, se vocês olharem, tiverem conseguindo ver a posição do meu mouse, a estria gráfica ela vai sempre partir da parte interna para externa, da parte interna para externa. Então, ela está desse lado aqui, indo para cá. Então, significa que o movimento do punho só pode ter sido feito dessa maneira aqui. Não existe probabilidade nenhuma de erro. E uma única estria que se demonstre no lançamento, ela é suficiente para você determinar categoricamente a trajetória do traço. E o falsário, o que acontece? Ele não sabendo distinguir, ele vai pecar nessa constituição. Então, pela análise das estrias, a gente consegue verificar, sem tropeço, a direção do traço. Então, se o advogado souber a grafoscopia e ele elaborar um quesito técnico desta maneira ou de maneira similar, o perito não tem como escapar. E aí, o que vai acabar acontecendo com um quesito desse? Ele, na verdade, ele ajuda muito ao perito, né, a trazer a verdade. E se o perito, por exemplo, ele fizer outros exames e ele perceber, puxa, tem um quesito técnico aqui que me pede para fazer um exame específico,
você vai estar ajudando ao perito, né, a construção mais eficaz ainda de um laudo. Então, os quesitos técnicos, nós queremos enfatizar que ele tem assim, uma importância fundamental para que se possa apresentar conclusões periciais totalmente fincadas na verdade. E o advogado que tem conhecimento na grafoscopia, com absoluta certeza, ele presta um serviço de alta qualidade em favor do seu cliente. Então, nós temos aqui, ó, isso aqui é um outro exemplo rápido, tá? Aonde essa daí era uma ré num processo, onde eu atuei como perito, né? Em que, na petição inicial, por exemplo, foi informado que ela não se recordava, né, se tinha assinado ou não o contrato. E foi um processo um pouquinho longo e tudo, e aí eu me deparo o seguinte, sabe? Poxa, quanto tempo o advogado perdeu nessa situação, porque foi uma ação especificamente, né, para tratar desse assunto da assinatura no contrato. Então, se o advogado aí tivesse o conhecimento, com certeza ele iria orientar a cliente nesse sentido de que a assinatura foi produzida por ela, né? Então, a perícia foi feita, tá? Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, a assinatura questionada com algumas particularidades gráficas, né? Aonde nesse conjunto gráfico Correia eu tenho essa letra, esse traçado que simboliza a letra C, produzida de uma única etapa pelo punho, né? Então, eu tenho um momento gráfico, eu tenho, por exemplo, da letra O até essa letra A, eu tenho a construção do segundo momento gráfico, tá? E tenho o terceiro momento gráfico representado pelo pingo que complementa o esquema gráfico da letra I. Então, eu tenho essa situação, uma das situações analisadas na questionada é essa. Então, esse conjunto gráfico são 3 momentos gráficos, tá? E em momento algum se detecta, tá, a construção de vícios gráficos na assinatura. Não tem levantamento anormal, não tem traçado indeciso nem nada. E ainda tem uma característica interessante aqui, que eu tenho aqui um remate apoiado. O punho ele finaliza o traço e repousa o instrumento escritor no suporte, aí dá essa sobrecarga maior de entintamento. E aí eu vou para as assinaturas padrões, por exemplo. Então, se consegue detectar claramente a construção de 3 momentos gráficos, tá? Onde esses hábitos gráficos do punho padrão, eles são totalmente preservados na construção da assinatura questionada. E aí se consegue verificar, olha só, 3 momentos gráficos, né? E o interessante também, isso aqui é uma particularidade do punho, olha como é que ele produziu esse remate, com apoio também, né? Então, isso daí demonstra que eu tendo conhecimento da grafoscopia, né, eu consigo, desde o primeiro atendimento ao cliente, eu consigo verificar se existem pelo menos indícios de autenticidade ou de falsidade, né? Uma coisa é, por exemplo, o cliente chegar e falar assim, eu não assinei. Eu já tive casos assim. Vocês podem imaginar o quanto é constrangedor, por exemplo, para um advogado, aonde eu fui colher grafismo, o advogado chegou para mim e disse o seguinte, olha, doutor, eu perguntei várias vezes para a cliente se não foi ela que assinou, e ela disse sempre para mim que não assinou. Eu cheguei aqui a pegar a correspondência, a declaração dela, tal. E aí eu fui, então, efetivar a coleta de assinaturas dela. Fui fazer o laudo e a assinatura questionada era autêntica, né? Então, se esse advogado, né, ele desconfiou, mas ele não tinha, eu conversei com ele não tinha noções de grafoscopia, né? Ele fez assim uma comparação sob o aspecto formal, né?
Então, ele achava que poderia ser ela, mas se ele tivesse conhecimento, ele nem iria pegar a ação, não iria perder tempo com aquilo ali, né? Mas, embora todo mundo tenha direito a uma assistência judicial e tudo mais, mas aqui o enfoque é para demonstrar que se o advogado ele tiver conhecimento, eu acho que ele vai não ficar perdendo tempo em determinadas situações, pode gastar energia em outros processos que efetivamente vão lhe trazer os recursos financeiros com base na formulação de quesitos. Embora seja do conhecimento geral, a existência de inúmeros sites de busca, também é público e notório que a plataforma de busca Google é a mais utilizada pelos usuários brasileiros. E aí, Mário, eu vou te passar a palavra. Perfeito, perfeito. Então, o nosso objetivo a partir de agora foi a gente imaginou dessa forma mostrar como acontece essa pesquisa no Google. E o André fez uma referência que nós já estamos mais ou menos calejados quando a gente se depara com, no caso de uma nomeação, quando a gente se depara com uma lista de quesitos que tem no Google, ela é tão corriqueira que a gente até já sabe. Uma delas a gente selecionou para mostrar para vocês, porque em todas as esferas, né, André? Em todas as esferas a gente vê realmente esse exemplo do copia e cola. Então, a pessoa pode... O próximo slide, André, por favor. Então, aqui, para efeito do nosso encontro, a gente vai lá no Google, né, e digita quesitos. Eu ia digitar quesitos da perícia grafotécnica. Eu digitei quesitos, já apareceu. Foi o primeiro resultado. Olha aí, foi o primeiro resultado que veio na pesquisa. Antes de digitar o grafotécnico, já estava lá na primeira linha. O próximo. Então, com um resultado de 15.800 opções, né? Só que o que acontece? Quem não conhece da matéria, como é que pode saber se a informação contida ali é confiável ou não? A gente não, aqui não, o objetivo não é julgar, né, condutas e comportamentos e escolhas de ninguém, mas a gente está demonstrando que muitas vezes uma escolha mal feita pode ser prejudicial, né? Próximo. Então, num dos resultados, né, encontra-se um determinado site de perícia grafotécnica que cita que os quesitos devem ser fundamentados no que foi reclamado e no que a parte em defesa tem de evidências contraditórias relacionadas às alegações da parte contrária. Ou seja, os quesitos devem ser elaborados de modo que o perito seja forçado a dar as respostas que a parte interessada deseja. Ora, para efeito de técnica pericial, quando eu e André citamos aqui a defesa, a gente está se referindo efetivamente à demonstração da verdade técnica. Para a nossa plateia de advogados e demais, a conotação de defesa pode ter um outro aspecto que não para nós no sentido pericial, né? Então, a pessoa que se depara com esse texto aí fala, opa, então, em contrapartida, eu posso contratar um assistente técnico porque ele vai dizer o que eu quero. E, na verdade, não é isso. Então, o que nós estamos falando? Que o conhecimento vai servir também
para que se possa escolher e tomar a decisão, até mesmo que seja de contratação do assistente técnico, né? Próximo. Na sequência, então, deixa eu ver aqui, acho que são 8, né, André? São um pouquinho mais, mas Não, não, não. Os oito fazem parte os 8 fazem parte desse pacote que, sim, que sim. pode encher a tela, André. Pode encher a tela para gente, aí a gente otimiza o tempo também. Esses 8 primeiros quesitos, eles aparecem corriqueiramente. E repetidas vezes para os mais variados casos. E como nós já expusemos para vocês, nem sempre eles vão servir para todo caso. Não é uma receita básica que vai se aplicar a todo objeto de pesquisa, porque a gente tem muitos casos de que o documento original não foi apresentado, a perícia, o juiz, no caso, vai deferir que a perícia seja feita numa fotocópia, por exemplo. Então, é um outro tipo de abordagem. E a mensagem principal nossa para a nossa audiência de hoje é exatamente entender que existem diferenças e que é preciso entender o caso em questão para que se formule quesitos de acordo com o que é necessário naquele caso específico. Então, esses 8 primeiros quesitos aqui, eles vêm num pacote para tudo que é caso. Alguns, não que todos estejam necessariamente errados, mas eles não se aplicam para toda perícia grafotécnica, né? Isso aí é o principal. Então, e a própria composição de texto dos quesitos, ela é meio peculiar. Então, fica fácil de identificar esse pacote de quesitos que está disponível no Google. Então, às vezes, o advogado, eu não vou contratar assistente não, porque não precisa, daí economizo dinheiro e já pego aqui, já coloco lá, pronto, eu já apresentei quesito para a perícia. E muitas vezes está atrapalhando todo o conjunto de ideias que a perícia grafotécnica deveria fazer. Eu acho que não precisa ler todos, né, André? Só a título de exemplo, por exemplo, logo nesse primeiro quesito, quando você, por exemplo, você só tem uma assinatura questionada, tá? E aí entram com um quesito comparados as assinaturas e as rubricas. Não existe rubrica para se periciar, né? Perfeito. Então fica muito evidente o sistema de copia e cola, né? Vamos passar aqui. Lá no final, aqueles quesitos finais aqui são legais, até o 9. Vamos falar, por exemplo, do 6. Quando diz assim, a diferença entre a impregnação de tinta carbonada entre os escritos do documento analisados referentes à autora. Então, vamos supor, tá, que os exames eles recaiam em documento reprográfico. Não tem o que falar em tinta carbonada. Ou então, que recai até num documento original, onde se não visualiza qualquer possibilidade de tinta carbonada. Não existe aquilo ali. Para que entrar com um quesito desse? O papel carbono, hoje em dia, até essa geração nova nem sabe o que é papel carbono, né? Mas é totalmente fora de esquadro, totalmente. Daí o clássico é o 9, né? Pois é. Eu já me deparei como perito, tá, com esse quesito aí de número 9, que me indagam como perito, se o perito colheu assinaturas do periciando com a mão esquerda e também com os olhos vendados. Quer dizer, é uma situação completamente indesejável nisso daí. Ou das duas, uma, né? Ou porque copiou e colou, ou porque até quer tentar criar alguma dificuldade para verificar uma brecha, para tentar impugnar o laudo, enfim, mas então a gente percebe que essa formulação de quesitos não é para quem entende de grafoscopia, né?
Então, infelizmente, acontecem essas situações daí. Eu acredito que o Mário também, né, até já me falou que já se deparou com essa situação, com esse quesito de número 9 aí, e não faz sentido, né? Então, tem que ter mais qualidade na formulação de quesitos. Tem esses outros daqui, né, são clássicos também na internet. Tem esse número 11, por exemplo, né? Caso positivo, a falsificação é própria, mental, né? Quer dizer, mental, não, a gente desconhece o tipo de falsificação mental porque não é essa a nomenclatura, Nem na né? doutrina, não existe isso na doutrina, né? Não existe essa classificação. Pois é, exatamente. E aí o perito querer ficar fazendo interpretações subjetivas, né? Então, um quesito mal elaborado, né? Mal apresentado para a perícia, né? Então, ele pode ter uma resposta do perito em que não se aproveite nada disso aí, né? Então, repete-se enfaticamente que questionamentos mal feitos e inadequados podem atrapalhar sobremaneira o trabalho do perito do juízo e, por conseguinte, trazer consequências indesejáveis ao que se pretende demonstrar no processo, né? Então, mais uma vez, a gente vem dizer aqui o quanto é importante elaborar quesitos técnicos para a perícia, né? É extremamente importante, lembrando que quando o seu cliente ele tem razão, você apresentar quesitos técnicos, né? O perito ele não vai fugir daquilo ali, né? Agora, quesitos aonde deixa dupla interpretação, onde são mal elaborados, é um absurdo, é perda de tempo. E para terem ideia, rapidamente falando, eu como perito do juízo nessa área, eu já tive, tá, a parte ré, por exemplo, no processo, apresentando quesitos na área contábil e a perícia grafotécnica, né? Então, aí fica claro, evidente, né, que não se prestou atenção, enfim, outros fatores que não cabe aqui fazer nenhum tipo de comentário. Então, significa dizer que a parte ela perdeu uma oportunidade enorme para se trazer à discussão um caso pericial, né? Então, eu quero deixar essa mensagem muito clara junto com o Mário. Quanto maior for a qualidade dos quesitos, é melhor para a perícia. Fica mais fácil demonstrar a verdade, fica mais fácil alcançar os objetivos. Seu cliente tem razão, fica muito mais eficaz para mostrar ao magistrado a verdade, né? Então, quesitos bem elaborados é um sinal de que o laudo vem com muito esclarecimento. Não se deve perder essa oportunidade. Angariar os conhecimentos e as informações melhores, né, André? No caso da análise em questão, né? Muitas vezes a pessoa morreu, o autor do escrito faleceu, e daí o assistente técnico, né, a aquisitação vai direcionar que sejam analisados lançamentos produzidos, arquivados em cartórios. Quando o quesito não cita isso, dependendo do perito nomeado, pode ficar em aberto. E essa análise pode passar batido, pode prejudicar a conclusão. Não é isso? Exato, e dá uma conclusão equivocada no laudo. Exatamente, é isso aí. E aí acaba prejudicando quem? Prejudicando, por exemplo, o autor, né? Então, tem que tomar todos esses tipos de cuidados, né? Então, é muito importante que o advogado ele conheça a grafoscopia para melhorar em muito a qualidade do trabalho nessa área técnica e também poder, né, angariar recursos. Ter um retorno. A probabilidade do recurso é muito grande, é concreta, é real, né? Exato. Então, a nossa mensagem é exatamente essa daí,
para os advogados. Então, a gente deixa aí um contato aí, né? Essas informações poderão ser obtidas depois, né? Com o IMB, ou se alguém quiser entrar em contato comigo ou com o professor Mário Ernest, para pegar algum esclarecimento, alguma orientação, enfim, né? Nós, na verdade, estaremos sempre à disposição, porque tudo que nós queremos é demonstrar a verdade. O que nos importa é a verdade, E né? promover o conhecimento, né, André? Só E, lembrando aqui que eu sou carioca, mas estou radicado em Santa Catarina já há mais de 20 anos, então eu já sou catarioca, mas tá aí o número de telefone, residente em Florianópolis, estou à disposição. Infelizmente, também por uma questão de logística, a gente não pôde interagir com a nossa plateia, que a gente tinha essa expectativa também, né, André? isso. Mas em razão do tempo e da quantidade de pessoas, é, como nós já dissemos várias vezes, não é uma aula, mas era uma apresentação sobre o assunto. E caso tenha ficado alguma dúvida, algum elemento aí que despertou a curiosidade, sintam-se à vontade para nos contactar e conversarmos a respeito. A gente, inclusive, né, Mário, a gente se coloca nesse momento à disposição. Se alguém, por acaso, fez alguma pergunta e que a Ah, é gente verdade, é verdade. apresentar algum esclarecimento, alguma informação, nós estaremos aqui à disposição. Sim. Então, eu não sei se. Eu não Ó, tem sei. agora eu não estava olhando para o chat, mas entrou uma pergunta agora em relação, acho que a documentos. Eu não vi direito. Eu não sei como é que vai ser administrada essa questão das perguntas, se alguém do apoio vai ver isso para nós, se a gente vai ler. Mas eu vi uma pergunta aqui agora em relação ao documento. Eu pediria para o nosso André me colocar aí ao vivo, por favor. André, Sim, eu vou. pode me colocar ao vivo? Porque foi retirado o meu áudio para eu poder falar aos palestrantes. É o Vidal, doutor Roberto. Ah, Vital, É, já estou ao vivo aí? Como está? Sim, Sim, senhor. É? Não, eu queria, em primeiro lugar, né? Acho que eu não entrei, não. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos ilustres palestrantes, o doutor André Luiz Pinheiro e o doutor Mário Ernesto Alves, por essa exposição muito interessante e dirigida principalmente à finalidade do tema, né? A finalidade do tema era exatamente quesitação do advogado, a grafoscopia para a quesitação do advogado. E os senhores foram exatamente no ponto exato do interesse do advogado e como o advogado pode, além de contar com os peritos, mas ele mesmo, o que é interessante hoje em dia e sempre, obter algum recurso extra com os seus conhecimentos mais aprofundados. Isto foi muito importante, eu acho que vai despertar o interesse pelo curso dos senhores. Foi muito interessante, eu estava aqui controlando a hora, como nós começamos às 17h30, eu estava contando aqui a hora, mas os senhores respeitaram totalmente aí o combinado. Quero agradecer-lhes por esta palestra e, obviamente, se a distinta plateia, tiver algum questionamento, por favor, faça-os dirigindo-os ao IMB, que dirigiremos aos palestrantes
e acredito que eles terão o maior prazer, como já disseram, de responder a tais questionamentos, a tais perguntas, a tais dúvidas, porque o nosso horário realmente está esgotado. Quero agradecer, espero, e quero dizer também da importância da perícia, senhores, para a nossa função judicante. E como, hoje em dia, as coisas se tornam cada vez mais difíceis. Me lembro que já há algum tempo, eu acredito que eu ainda era juiz criminal, dois fatos me chamaram a atenção. O primeiro, que eu estava passando, por acaso, pela Corregedoria de Justiça nossa, estava lá vendo qualquer assunto, ou vendo qualquer colega lá, fazendo a visita a qualquer colega, e tinha acabado de acontecer uma reunião do corregedor com seus auxiliares, mas com os titulares de cartórios de notas e escrituras, etc. E eu ouvi de uns 4 deles, ao saírem da sala do corregedor, eles dizendo: realmente nós precisamos ter algum cuidado, ter alguma coisa a mais, porque hoje em dia os falsários estão tão aperfeiçoados que às vezes nós só descobrimos que é falsa alguma declaração, algum documento, porque eles não sabem se o escrevente era canhoto ou destro. E só assim que a gente consegue descobrir. Veja só, já naquela época, a preocupação. E na parte de documento, passou-me também, ainda como juiz criminal, um processo ainda em investigação, em que, num talão de cheque, num cheque, né? Não num talão, num cheque, estava o nome do real correntista. Só que tem que, abaixo dele, o nome de uma mulher, ele do sexo masculino, o nome de uma mulher com CPF, tudo bonitinho, parecia ser um cheque real. Só que tem que era falso. Houve uma inserção no cheque dos dados do nome de uma mulher e de um CPF e estavam fazendo um estrago na conta corrente e nas aplicações daquele homem. Então, estava em investigação. Eu tive até o cuidado, eu olhei, não estava vendo a diferença da inserção. Chamei um gerente do banco, no tribunal tem agências bancárias, né? Eu chamei o gerente do banco. Ele olhou, ficou um tempão olhando e disse: doutor Roberto, está muito difícil, aqui está parecendo que realmente foram impressos à mesma hora. Depois de muito olhar, ele disse: olha, talvez tenha uma pequena diferença na largura das letras, da impressão. Talvez, ele não podia afirmar com verdade. Veja, senhores, como a função dos senhores é importante para as partes e para a justiça, que tem que, no final, dizer o direito da pessoa com base nas perícias dos senhores. Eu quero agradecer todo o tempo que eu já estou aposentado, mas o tempo todo que eu pude me aproveitar, no bom sentido, do trabalho dos senhores nas perícias, nos processos em que eu atuei como juiz ou como desembargador, às vezes perícias tão complexas que não existiam só uma ou duas. Às vezes, ambas as partes tinham assistentes, e os seus assistentes também apresentavam quesitações. Eram e dependíamos, obviamente, desse conhecimento que é dos senhores, não é nosso, para podermos produzir a justiça, o direito. Muito obrigado, quero agradecer a presença de todos. Espero que toda a plateia, pelo que eu vi aqui, os senhores estavam recebendo muitos cumprimentos aqui dos
dos que estavam aqui ligados na internet conosco. Quero a todos também agradecer o interesse e colocar também o Instituto à disposição dos senhores, porque a nossa intenção, como também da OAB, né, que está fazendo esta parceria conosco, é preparar cada vez mais os senhores advogados, juízes também e demais operadores do direito, nessa forma como os senhores hoje tão brilhantemente fizeram nessa tarde, apesar do pouco tempo. Muitíssimo grato a todos. Doutor Genilton, queria dizer alguma coisa também, não sei se a doutora Ana Basile... Isso. A doutora Ana Tereza... A doutora Ana Tereza está numa audiência, uma sessão que não conseguiu terminar, pediu muita desculpa não poder participar dessa vez, mas eu gostaria, desembargador, com a sua permissão, ver se a doutora Verônica entra e fala pelo menos 2 palavras, olha aí, representando a OAB. Perfeitamente, doutora Verônica. Né? E depois a doutora Paola, um pouquinho a saudação, exatamente. o que achou, né? Elas, no final, são as moderadoras, né? Boa tarde a todos. Gente, o evento foi excelente, né? Muitas dicas aí valiosíssimas dadas pelos palestrantes. É uma pena que aqui no interior, na maioria dos casos, nossos clientes são muito hipossuficientes e não têm condições de pagar um assistente técnico. Então, as dicas que foram dadas aqui hoje, acredito que ajudariam muitos advogados. Vamos divulgar isso, né? Porque é exatamente isso. Quem tem o conhecimento da perícia grafotécnica e muito ajuda os seus clientes, ainda mais aqui no interior, que tem muitas demandas contra banco, empréstimos não solicitados e etc. Então, parabéns, doutor Genildo, parabéns aos palestrantes, parabéns a todos os envolvidos, ao desembargador, porque eventos assim enriquecem o conhecimento dos advogados e a gente precisa disso. Fica aqui, então, meu total apoio a mais eventos como esses e os meus parabéns a vocês. Boa noite a todos, foi excelente. Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço aqui por poder estar presente, participando desse evento que foi maravilhoso, realmente para engrandecer o conhecimento tanto da classe dos advogados, quanto estudantes, quanto dos próprios magistrados. As palavras da doutora Verônica foram perfeitas, né? Santo Antônio de Pádua é aqui coladinho, em Miracema, são comarcas próximas, e realmente nossos clientes são bastante assim, hipossuficientes, assistência técnica quase, né, não se vê nos processos. Então, quem detém esse conhecimento, né, pode ser mais assertivo nos seus processos e também poder dar uma melhor assistência para os seus clientes, uma vez que a contratação de assistente técnico é algo bem raro por aqui. Então, quanto mais conhecimento, melhor. Agradeço aí ao Instituto, ao IMB, por promover esse evento, foi maravilhoso, foi muito bom participar. Tá? Agradeço em nome de Fernanda, que não pôde estar presente, estou aqui substituindo ela, e muito feliz de ter a oportunidade de participar, porque foi realmente maravilhoso. Parabéns aos palestrantes, uma palestra sucinta e maravilhosa, direta ao ponto. Parabéns para vocês, boa noite. Desembargador, eu acho que tem uma pergunta aí que não pode passar em brancas nuvens. Mas antes de tudo, senão eu vou... Permita-me, doutor Genilton. E o doutor André Luiz, uma única pergunta. Senão eu vou me esquecer ao final. Eu quero agradecer também a nossa tradutora de Libras, por favor, que nos presenteou com o seu trabalho nesta tarde, esperando que ela esteja muitas vezes conosco. Nosso muito obrigado. Mas, não, qual é a pergunta que... Tem uma pergunta, doutor André pode responder, e também propor ao Instituto, à OAB, que está sempre junto aqui nessa parceria,
e para ver se podemos produzir um curso, não sei se é interesse de vocês, mas depois ver se a gente faz um curso que eu, pessoalmente, me interessei. Então, doutor André, com a permissão do nosso presidente, do desembargador Roberto, o senhor sabe qual é a pergunta que fizeram ali? Se eu pudesse respondê-la, por favor. Perfeitamente. O perito grafotécnico, né, ele tendo conhecimento na área de documentoscopia, área de falsidade documental, ele está apto também a fazer exames no campo documental, a elaborar quesitos, a responder quesitos e tudo mais. Então, são duas áreas distintas dentro da documentoscopia. Dentro da documentoscopia, você tem a grafoscopia, que faz a parte da análise das assinaturas, né, e da falsidade documental, onde você analisa os documentos. Mas o perito, tendo conhecimento, eu defendo que deva sempre, tá, examinar primeiro o documento como um todo, né? Porque, às vezes, você se depara com uma assinatura autêntica, mas tem uma falsidade no documento. Então, por essa razão, o perito ele tem que estar apto, né, a examinar tanto a assinatura quanto o documento. Então, existem cursos para isso daí, né? Então, o assistente técnico ele também prima por esse lado. Agora, desembargador, o senhor pode encerrar a hora que o senhor Então, desejar. eu desejo apenas novamente agradecer aos nossos ilustres palestrantes. Achei por demais interessante, produtiva e instigante a palestra que foi dividida, né, subdividida, foi compartilhada. Muito interessante. Isso tornou-se também interessante a forma da conversa, vamos dizer assim, ficou mais instigante também. Quero agradecer a todos, à plateia, que nos desculpe por obséquio, o atraso no início, aí, por questões técnicas, tá? E contamos sempre com a presença dos senhores, com a disposição da OAB Subseção do Rio de Janeiro, que sempre está de braços dados conosco, principalmente na pessoa da doutora Ana Tereza Basílio e do doutor Genilton, desculpe. Então, disponha de nós. Agradeço a todos. Queira transmitir meu agradecimento à doutora Ana Tereza Basílio, por favor, doutor Genilton Castilho, e uma excelente noite para todos. Muito obrigado. Está encerrado, então, o nosso evento de hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, boa noite a todos. O IMB agradece a participação. Começando a contagem regressiva para encerramento. 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite a todos. Boa noite.